Igreja do Avivamento. É um prazer e uma alegria estar aqui essa noite. Sabemos que nossos amados apóstolos estão em Santa Maria, fazendo um curso lá, e hoje o culto vai ser por nossa conta. Então, eu queria dizer que sejam todos bem-vindos, que essa noite o Senhor possa tomar as nossas vidas, encher o nosso coração. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 122:1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, nesse momento, não podemos ir à casa do Senhor, mas vamos cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus, cada um na sua casa, em um só coração, em um só espírito, né? Então, que o Senhor hoje tome conta das nossas vidas. Hoje foi o dia que o Senhor preparou para nós engrandecermos e agradecermos a Ele por tudo que Ele tem sido e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar agora, então, e dar início ao nosso culto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido o esteio, Tu tens sido a pessoa, o Espírito Santo, aquele que nos acompanha a cada dia, Senhor. Nós colocamos a reunião dessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir cada passo, Senhor, cada momento, Senhor. O louvor, as palavras, Senhor, a ceia, Pai. Que tudo seja dirigido por Ti, Senhor. Que a nossa vontade, Senhor, aquilo que nós queríamos, Senhor, seja desfeito nessa noite. Nós abrimos mão, Senhor, para que Teu Espírito tome conta das nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para conduzir esse culto, Senhor, em louvor e adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens sido, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor, e que Tu possas tocar, Senhor, profundamente o coração de cada um nessa noite, Senhor, de uma maneira especial, Pai. Que a Tua palavra entre, Senhor, e faça morada no coração de cada um, Senhor. Que possamos nessa noite verdadeiramente, Senhor, Te prestar culto, Senhor, Te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Agora vamos ter um momento de louvor com Aldair. Paz, igreja. Bom, o preletor dessa noite me inspirou a escolher uma música especial para começar essa noite. Uma canção que nós algumas vezes ministramos na Rede de Homens, né, para a gente matar um pouco da nossa saudade da Rede de Homens. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida.
este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. O Senhor tem resposta para todas as situações, amém? Então não importa o que você tem passado, continue adorando a Ele. Não importa as circunstâncias, continue louvando a Ele, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adoramos a ti, Senhor, nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Aleluia. E agora eu passo a bola para a Michele. Amém, igreja. Todos me ouvindo? Sim, que alegria hoje nós podermos nos reunirmos em família e mais ainda com grandes motivos para que a gente possa celebrar na noite de hoje. E eu gostaria de poder convidar a IBN toda para que a gente possa dar as boas-vindas para mais um membro, para a nossa grande família IBN, celebrar, para a nossa grande família IBN poder receber de braços abertos. E eu gostaria, então, que a gente possa dar as boas-vindas para a Marielle, né? Quero ver, vou procurar aqui. Achei! Bem-vinda, Marielle! A gente não se conhece pessoalmente, mas eu quero te dizer que tu tem sido tão presente no nosso meio que nós já te sentimos como parte, sim, como irmã, como filha no nosso meio. Então, seja muito bem-vinda. Que esse dia seja um dia marcante na sua vida, como um momento onde, junto de um corpo, que é a igreja, nós possamos crescer e continuar caminhando esse momento tão precioso que é aquilo que Deus, aquilo que o nosso Jesus tem preparado para nós todos juntos. Então, mais uma vez, eu quero desejar as boas-vindas para Marielle, quero parabenizar a família Bertol, né? Porque foi através da família da Angelita, que são os nossos amados, do Arli, né? Da Aline, do Júlio também, que a Marielle chegou até nós também. Então, muito bem-vinda. Eu quero dar parabéns também para a Karine, que é a célula que a Marielle tem participado, e colocar a igreja toda à tua disposição e que esse momento tu possa se sentir abraçada e amada por todos nós. Amém, igreja? Vamos dar as boas-vindas para a Marielle? Então, juntos, nós vamos estender as nossas mãos para que a gente possa abençoar a chegada da Marielle no nosso meio. Esse tem sido um tempo onde a gente só ouve falar em distanciamento e parece que quanto mais se fala em distanciamento, mais o Senhor Jesus nos aproxima como família. Amém? Então, estendam as suas mãos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos na
tuas mãos, Senhor, em gratidão à vida da Marielle, dizendo sim, Senhor, nós recebemos ela como tua filha, como parte integrante da tua família, do reino dos céus, aquilo para que ela possa viver junto dessa grande família, os teus propósitos, aquilo que tu já tem preparado para ela e que nós possamos, como família, estarmos juntos em todo o tempo, ajudando, sendo braço, sendo voz, a tua voz, Senhor, sobre a vida dela. No nome do Senhor Jesus, amém! Vamos dar uma salva de palmas para Marielle. Um beijo, querida. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ficamos muito felizes com essa tua decisão e te recebemos com muito amor. Amém? Deixa eu contar para vocês. Eu vou aproveitar esse momento também para dar alguns avisos, né? Nós temos, todos sabem que nesse momento o Cá Entre Nós, que é a fala da nossa pastora com todas as mulheres, especialmente ela para as mulheres, para os homens também, né? Não vou fazer essa distinção, mas a gente sabe que é uma voz especial assim para nós mulheres e que o Cá Entre Nós ele acabou mudando o dia em determinado por conta de algumas necessidades da própria pastora. Então, passou de terça para quarta-feira e o Cá Entre Nós fica, então, esperando todas as mulheres, convida todos aqueles que queiram receber uma palavra poderosa de Deus nessa próxima quarta, às 10 horas da noite. Amém? E eu gostaria também de falar e reafirmar, né, o convite para Rede Jovem. Quem é jovem aí? Eu sou. Para que possa participar da Rede Jovem, que acontece todos os sábados, às 19 horas, né? Contando com a presença daqueles que são jovens, sim, de espírito, no coração, que gostam de celebrar e se alegrar junto com os outros. É isso? Eu vou passar, então, a fala para o Arthur, e eu quero agradecer mais uma vez e dar os parabéns para a Marielle. Depois, aqueles que desejarem, né? Se quiserem mandar uma mensagem para a Marielle, ela vai adorar receber umas boas-vindas de cada um. Certo? Parabéns, então. Um beijo, Marielle. A gente se vê. Tchau, querida. Boa noite, igreja. Todo mundo me ouve bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Coisa boa olhar para a carinha de cada um aí. É muita saudade, né? A gente está precisando fazer aquela congregação real, né? Mas vamos lá. É o que nós temos hoje, né? O Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado nesse tempo, né? E vamos aproveitar os instrumentos que estão à nossa disposição para que a gente possa continuar, né, adorando, né, servindo ao Senhor da maneira como hoje nos é proporcionado. Coube a mim hoje a palavra de oferta, né? Nós temos recebido já do nosso apóstolo uma série de estudos a respeito de palavras de oferta, para que a gente entenda o propósito das ofertas e não simplesmente chegar ali e deixar um dinheirinho, não é? Porque não é essa a função, não é esse o objetivo, não é? Então nós temos aprendido que cada vez que nós ofertamos, nós temos que colocar um propósito naquela oferta, não é? Então tem vários propósitos que o Senhor mesmo estabeleceu, né, para que nós pudéssemos ser honrados por Ele, né? A gente honra Ele com as nossas ofertas, mas Ele nos honra com a resposta das ofertas quando a gente tem o entendimento, tá bem? Então eu vou ler para vocês aqui Salmo 57, do 1 ao 3 primeiro, e depois eu vou ler do 9 ao 11, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Até aqui. Tá? Então vou fazer um comentário. O que tem a ver com oferta essa palavra, Arthur? Aqui nós estamos vendo uma palavra que nos garante a fidelidade de Deus.
É a fidelidade de Deus que vem como resposta às ofertas que nós fazemos. Deus é fiel sempre, sempre. Né? Aí nós vamos ver lá, do 9 ao 10, ao 11, assim. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Amém, irmãos? O que essa palavra aqui está nos ensinando? Exatamente a fidelidade de Deus. Aqui é Davi clamando pela fidelidade de Deus. E olha que interessante que ele coloca até que passem as calamidades. Hoje nós estamos vivendo um tempo de calamidade. Calamidade mundial. Que chegou, infelizmente, até nós. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, têm sentido na pele, né, as dificuldades que este tempo tem proporcionado. Não é? Mas enquanto nós estivermos fiéis ao Senhor, a resposta dele virá. Eu vou dar um testemunho breve aqui, alguns já conhecem. Né? Logo que começou a pandemia, tudo fechou. Ficou todo mundo em casa, tudo fechado, aquela loucura, aquela irresponsabilidade que a gente já sabe, mas nada funcionava. Não é? E no último culto da nossa igreja, eu fiz uma oferta. E o valor que eu ofertei era um valor que ia faltar para que eu pudesse honrar os meus compromissos pessoais. A Rosário não entendeu. Eu disse, como é que tu deu essa oferta? Vai faltar. E eu, na hora, disse, eu vou ofertar porque Deus é fiel. Deus vai honrar. Na mesma semana, um cliente meu me procurou para que eu vendesse o carro dele. Imagina, tudo fechado, nada funcionando. Eu anunciei o carro dele. Eu coloquei um valor, um exemplo, a FIP era 35 mil. Ele pediu para anunciar por 42, porque ele não estava com muita vontade de vender, então até para não ter muito interesse, eu botei 48, sem avisar ele. Na mesma semana, uma pessoa me ligou querendo comprar a caminhonete pelos 48. Resumindo, fiz o negócio, fechamos o negócio, vamos para o banco fazer a transferência. Quem disse que o banco estava aberto? O banco não estava funcionando, não tinha como entrar na agência, a senhora que ia fazer a transferência não sabia operar o caixa eletrônico, a conta dela não tinha o limite para que fizesse a operação, não é? Aí foi 2 dias, 3 dias, até que eu consegui chegar nas gerências, que era Banco do Brasil, nas gerências dos bancos do Brasil. Cheguei lá na gerência e falei com o gerente, não, vem com ela aqui, que a gente vai ver se a gente resolve. Aí, enquanto levei ela lá, enquanto a gente estava tentando ele explicar ali como é que ia funcionar para o caixa eletrônico, ele disse, não, faz o seguinte, senhora, a senhora entre aqui. Ela entrou lá, resumindo, ele conseguiu fazer a transferência do dinheiro. Legal, ótimo, glória a Deus por isso. Agora o cara disse para mim assim, tá, então agora vamos para o cartório. Não tem cartório aberto. Aí eu não tinha falado para ele, eu já sabia, vou segurar. Quando eu disse para ele, olha, cara, o cartório não está aberto, não tem como eu transferir o carro para ti, não tem como eu fazer o documento. O cara disse assim, não tem problema nenhum, quando abrir o cartório, tu me liga, a gente faz o documento e eu faço a transferência. E a comissão que eu recebi ali, além de ter custeado todas as minhas necessidades daquele momento, ainda sobrou um pouquinho. Não é? Então, eu comecei a fazer ofertas com esse propósito de fidelidade. E com esses estudos do pastor, eu comecei a entender que tem muitas ofertas que a gente realmente pode fazer por conta de um objetivo que a gente quer alcançar. Não por uma negociação com o Senhor, mas por conta da fidelidade que Ele tem conosco, de nos responder para aquela necessidade. Não é? Então, aqui é interessante que nessa palavra diz o seguinte, lá no versículo 10. Pois a tua misericórdia, a misericórdia de Deus, se eleva até os céus. Não tem limite. Mas a tua fidelidade até as nuvens. Então, aqui nós temos um detalhe. A fidelidade de Deus ela está sendo limitada nas nuvens. Aqui. Por que ela é limitada? Porque Deus não quer ser fiel conosco ilimitadamente? Não. O meu entendimento aqui é que o que limita a fidelidade de Deus por completo na nossa vida é a nossa fidelidade com Ele. Quando nós não respondemos a fidelidade ao Senhor, Ele não tem como Ele nos abençoar mais. Porque nós não estamos sendo fiéis. Quando nós falhamos com a nossa fidelidade, o Senhor não tem como nos alcançar mais. Porque Ele espera uma resposta nossa. Ele espera o resultado da nossa parte. Ele espera uma confiança da nossa parte. Ele espera que a gente entenda que Ele é o Deus que vai nos abençoar e que a confiança que nós temos que ter nele
é total e absoluta. Nós não precisamos ter medo. Eu não vou, vai faltar. Não, não vai faltar, meu. Não vai faltar. Esses dias, inclusive, alguém postou, não sei qual é o grupo aí, daquela história do rapaz com a caixa de leite, que era o único dinheiro que ele tinha, ele comprou uma caixa de leite, e Deus falou para ele, vai lá e dá essa caixa de leite para uma casa tal. Ele, mas como é que eu vou dar? É só a minha caixa de leite. Vai lá e dá. Ele foi lá, a contragosto, mas ele obedeceu ao Senhor, foi lá e deu a caixa de leite. Quando ele chegou em casa, o vizinho que ia viajar tinha deixado 2 caixas de leite para ele. Então, o que isso significa? Deus é fiel, sempre. Mas a nossa fidelidade com Ele é que vai aumentar a fidelidade dele conosco. Nós limitamos a fidelidade de Deus quando nós não ofertamos quando devemos ofertar pela obediência daquilo que nós temos como entendimento. Quando nós deixamos de ofertar porque achamos que vai faltar. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos entender que nós não ofertamos simplesmente para botar um dinheirinho ali no gasofilar, tá, cumprir com a minha parte, tá bom, como uma coisa automática. Não é isso. Se é para ser assim, não oferta. Não oferta. A gente precisa entender que o entendimento da oferta é para que a gente alcance o Senhor na totalidade das suas bênçãos. A totalidade das bênçãos de Deus vão vir de acordo com a nossa fidelidade com Ele. Porque Ele nunca vai deixar de ser fiel. Ele nunca deixou de ser fiel. Vamos ver, já visto o povo de Israel, que durante a vida inteira, a história toda que a Bíblia nos conta, que povinho bem murmurento, bem mimimi, que povinho que ficou muito tempo brigando com Deus. Deus nunca deixou de ser fiel. Mas Ele deixou que acontecessem coisas com este povo por conta da falta de fidelidade do povo. Ele não alcançava o povo, não porque ele não queria alcançar, porque o povo não buscava ele com fidelidade. Então, enquanto a gente entender isso, nós vamos saber que se nosso coração está disponível com todo amor para dar aquela oferta, pode ser uma moeda de 50 centavos, pode ser 3 mil reais, 15 mil reais, não interessa. Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com o teu coração, com a fidelidade que o teu coração tem com Ele. É isso que Deus quer ver. Ele não quer ver o valor, Ele não vai precisar do dinheiro. Nossa estrutura precisa. Claro, a gente sabe disso. Mas aqui nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando de nós alcançarmos a fidelidade de Deus através da nossa fidelidade. Quando a gente entende isso, nós não vamos ter receio, medo, desconfiança ou qualquer outro tipo de entendimento com relação à oferta. Nós vamos ofertar com gratidão ao Senhor. Com gratidão ao Senhor. Então, quando você separa a sua oferta, você não está separando um valor específico. Você está separando a tua fidelidade com relação ao Senhor. Aí, a fidelidade dele e a bênção dele vai te alcançar na totalidade. E a resposta de Deus, ela sempre vai vir no tempo certo. Não adianta a gente ficar desesperado, não adianta a gente ficar, e agora o que eu vou fazer? Nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor até permite uma situação de dificuldade, porque Ele está nos ensinando ali que nós não devemos deixar de confiar nele, porque Ele vai trazer a resposta. É que é para a gente esperar por Ele. Assim como diz Davi ali. Esperar, como diz ali, ó. Em ti a minha alma se refugia. Então a minha alma precisa se refugiar em Deus. No tempo da calamidade, eu tenho que estar refugiado em Deus. Eu tenho que esperar por Ele. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance fazer. Eu não posso querer fazer a parte de Deus. Mas a minha parte eu sou obrigado a fazer. Amém, irmão? Eu espero que vocês entendam essa resposta de fidelidade do Senhor através da nossa fidelidade. E eu coloco como sendo... Eu gostaria que vocês entendessem isso. Hoje fizessem uma oferta de Meleá, que foi a última que o pastor ministrou, por conta da gratidão, uma oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida de cada um de vocês. Não importa a dificuldade que tu está passando, irmão. Se tu olhar para trás, olha quanto tu já foi abençoado pelo Senhor. E quanto Ele já te abençoou sem tu merecer absolutamente nada. Absolutamente nada. Nós não somos merecedores de nada.
Mas o nosso coração grato ao Senhor, o nosso coração fiel ao coração de Deus, é que vai trazer as respostas a que nós estamos esperando. Então, se tu está em dificuldade hoje, meu irmão, não deixa de ofertar, não deixa de clamar, não deixa de orar e não deixa de confiar. Principalmente isso. Não deixa de confiar, porque a resposta do Senhor, ela virá. Virá no tempo certo e virá de uma forma que você não espera. Amém? Aqui o Júnior já colocou, o Iago já colocou o nosso gasofilácio eletrônico, que infelizmente hoje tem que ser assim, mas é o que funciona. Ali, o coração, o nosso coração, da nossa disposição, vai ser ofertado ali. Tá bem? Todo mundo já conhece, mas está ali. Então, separa a tua oferta. Separa a oferta de gratidão. Separa a oferta de fidelidade. Porque essa oferta de fidelidade oferece para o Senhor, não o valor, oferece para o Senhor a fidelidade do valor. A fidelidade. É isso que Deus está esperando de nós. Ele não está esperando valor nenhum. Ele está esperando fidelidade. Fidelidade aos seus mandamentos, fidelidade aos seus princípios, fidelidade à sua palavra. A obediência àquilo que ele determinou para nós. Quanto mais obediente formos, maior será a resposta do Senhor para nós. Amém, irmão? Vou fazer uma oração pelas ofertas aqui. Tenho certeza que o Senhor vai trazer a resposta daqueles que estão precisando, daqueles que estão buscando, daqueles que estão aguardando. Irmão, fica quieto, aquieta a tua alma no Senhor. A resposta virá. Tá bem? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este privilégio de poder, Senhor, ministrar uma palavra para o teu povo. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos que ofertarem hoje. Aqueles que não ofertarem, Pai, não tem problema nenhum. Eu quero te colocar também, Senhor, o coração desses irmãos, para que todos entendam, Senhor, que a fidelidade ao Senhor é o que trará as respostas daquilo que tu tens para nós, Pai. Que faz, Pai, com que os nossos corações sejam totalmente fiéis a Ti, Senhor. Que nós confiemos totalmente a Ti, Senhor. E eu entrego a dificuldade do tempo de hoje, Pai, seja ela qual for na vida de quem for, entrego nas Tuas mãos, no Teu altar, para que a resposta, a solução, venha no tempo certo, Pai, e de forma abastada, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Passo a palavra agora para o nosso pastor Martins, que vai nos trazer uma palavra de Deus abençoada aí. Boa noite, Pai. Amém. Boa noite, queridos. Manda um tchauzinho aí. E aí, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Olha só, nosso apóstolo está em... Pode baixar a mão, Alda. O nosso apóstolo está em Santa Maria e ele mandou um recado para nós, tá? Num vídeo. Eu não sei se é o Iago que vai passar ou o Júnior, mas a gente tem um videozinho para nós aí do nosso apóstolo e da nossa apóstola também. Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui em Santa Maria, estamos fazendo um curso, uma capacitação no assunto família. Tem sido muito valioso para nós e certamente nós vamos chegar com novidades. Um beijo para vocês, aproveitem o culto e nos vemos em breve. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Eu peço a Deus que seja um culto muito abençoado, poderoso e que verdadeiramente vocês possam ter um tempo de renovo, um tempo de ministração, de unção nessa noite. Eu peço também que orem por nós. Nós estaremos ministrando aqui na IBN Santa Maria nessa noite e eu creio que tanto aqui como aí em Porto Alegre, Deus vai fazer grandes coisas. Que Deus abençoe a toda a equipe aí, a todos os irmãos que estão colaborando. Orem por nós, pelo nosso retorno e também peço que vocês estejam com expectativa daquilo que nós recebemos aqui, porque eu tenho certeza que Deus está nos dando novos tempos aí, novas oportunidades daqui para frente para aperfeiçoarmos o ensino na nossa igreja. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Amém. Esse é o recado do nosso apóstolo. Então vamos orar, né? Ele vai pregar a palavra em Santa Maria. Vamos orar pela nossa palavra aqui,
Vamos orar pela palavra do apóstolo lá em Santa Maria também, que seja uma bênção. Tá bem, gente? Feche seus olhos aí. Vamos orar pelo nosso apóstolo. Deus, colocamos a palavra do apóstolo em Santa Maria nas tuas mãos. Queremos te louvar. Para aquele povo, Deus. Ô Senhor, abençoa também a nossa palavra, a ministração aqui da nossa igreja, Deus amado. Ô Senhor, que assim como aqui em Porto Alegre, mas também lá em Santa Maria, Senhor, que o Senhor esteja falando, Deus. Usa os teus vasos, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Deus. Te damos graças, Espírito Santo, seja bem-vindo. Que o Senhor seja o diretor desse culto, Senhor amado. Que o Senhor seja o condutor, Pai, nos usa para aquilo que o Senhor quer falar para nós na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Então, eu vou falar hoje sobre a soberania de Deus. E eu vou dizer para vocês que no início da semana, quando o apóstolo me passou a missão aí, eu disse assim, eu não vou falar em pandemia, eu vou falar em alguma outra coisa, né? Se para o Arthur foi assim também, né? Se ele botou isso na cabeça. Mas, gente, assim, inclusive algumas coisas que o Arthur falou tem a ver com o que eu vou falar também. Mas eu vou falar de pandemia também, tá, gente? Eu vou falar de pandemia também. Mas aí, paciência, tá? Paciência. E vamos lá, vamos lá. Eu vou acionar o cronômetro aqui, certo, gente? Hoje tem ceia, então eu não quero passar do horário. Muito bem. Então, assim, talvez algumas perguntas que a gente gostaria de fazer para Deus é saber, assim, onde está Deus no meio dessa pandemia, durante a pandemia? Talvez essa não seja uma pergunta, talvez, para o pessoal da igreja, mas talvez essa seja uma pergunta para quem é do mundo, né? Talvez seja uma pergunta, onde é que está Deus? Né? Deus está onde, né? Olha, eu vou falar aqui uma das respostas, né? Deus está no nosso coração, é o que diz a palavra. E eu vou dizer que ele está no nosso coração porque as pessoas que estão ajudando umas às outras aí, com certeza é impulso de Deus, né? E a gente tem visto aí muitas ações, né? As pessoas não estão esperando uma retribuição para fazer isso, né? A gente tem que ajudar porque as pessoas, algumas pessoas ficaram na mão nesse negócio todo. Qual o nosso papel, né? Como igreja, ajudar as pessoas. E Deus está no mesmo lugar quando o filho dele foi para a cruz também. Ele permanece o mesmo, né? Ele não interferiu. Outra pergunta que a gente pode fazer também, por que Deus permite uma coisa tão prejudicial, tão catastrófica? Não só com relação ao vírus, mas com tudo que os governantes têm feito, destruindo a economia, destruindo negócios, famílias inteiras aí passando necessidade, né? Grandes empresários com extrema dificuldade. Por que Deus deixa isso? E eu vou procurar responder isso durante a pregação, tá? Mas, assim, eu quero dizer para vocês, como experiência pessoal, eu quero dizer que, de uma certa forma, tá? Algumas pessoas se aproximaram de Deus nesse momento e algumas pessoas se afastaram de Deus. Isso é fato. Concorda comigo ou não? Algumas pessoas, alguns discípulos nossos se aproximaram de Deus. Nossa, olha só esse cara. E alguns se afastaram. Se afastaram, isso é fato. Isso é fato. Teve um divisor de águas, sabe? A pessoa, ela não mudou. E vamos dizer assim, esse momento agora revelou o que estava no coração dela. O que estava no coração apareceu agora. Amém, gente? Vou seguir adiante. Então, eu vou usar, para responder sobre a pandemia, eu vou usar o livro de Jó, tá? Vou usar o livro de Jó. Certo? Então, o livro de Jó, eu não sei aí se todo mundo conhece, eu já li o livro.
É um livro poético, tá? Também é um livro de poético, que nem Lamentações, que nem Cantares, tá? Não dá para ler em rima, porque ele foi traduzido para o português, né? Então, não rima, teria que ler em hebraico para ter a rima, né? Também é um livro de sabedoria, tá? Então, assim, uma outra coisa também, para quem já leu o livro de Jó, é que não tem, não, até tem, mas assim, ó, a gente tem que ler o livro na íntegra, porque se tu ler ele em partes ou tirar versículos, não sei se vocês concordam comigo, né? Se tu tirar algumas coisas, tu fica desencaixado, tá? Porque tem muita coisa que os amigos de Jó falam que são até mentiras. E eles estão falando ali. Então, se tu pegar alguns versículos ali, tu vai te apavorar até, vai te assustar. Então, tem que ler na íntegra. E eu vou falar um breve histórico de Jó, tá? Então, Jó, ele era um cara muito rico da terra de Uz. Muito rico. Muitas terras, muito gado, muitos camelos, muita riqueza. Filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Era um cara, assim, top em termos financeiros. E ele era um cara que até sacrificava pelos filhos, os filhos faziam banquetes, talvez eles pecassem nesses banquetes, ele até sacrificava pelos filhos. E Deus diz que ele era sincero, que ele era reto, que ele era um homem puro, que se desviava do mal. E, nossa, isso é um elogio tremendo, né? Eu acho que todo mundo, quando vai preparar alguma palavra, até mesmo na célula, tu te coloca naquele lugar, né? Eu pensei, eu disse, olha, eu não sei se eu estou com tudo isso que Jó tem aqui, eu acho que não. Pô, o próprio Deus está dizendo isso dele, né? Então, Deus, né? E aí, o diabo, os filhos de Deus se apresentaram na frente de Deus. E aí, Deus perguntou para Satanás, de onde vens? Aí Satanás diz assim, de rodear a terra. Mas Deus sabia de onde ele tinha vindo. Ele estava espiando Jó. E aí, mas foi uma pergunta retórica, Deus sabia. O diabo não é onipresente nem onisciente, entende? Então Deus sabia que ele ia responder isso. Tem visto como ele é sincero, é reto, puro, se desvia do mal. Tem visto isso? O diabo disse, tenho. Mas tem uma coisa. Tudo que tu deu para ele, não tem como ele fazer coisas diferentes. Ele tem tudo. Ele tem terras, tem filhos com saúde, tem felicidade, tem bois, tem servos, tem gente para cuidar de tudo que ele precisa. É claro que ele tem que ser temente a Deus mesmo. Mas tira essas coisas dele, que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Muito bem. Gente, se eu errei alguma coisa, me desculpe, eu não estou lendo o versículo aqui, tá? Estou falando. Mas, então, aí Deus, eu vou pedir para colocar aí Jó 1:12. Jó 1:12, por favor. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu para persegui-lo. Amém, gente? Eu não sei como está na versão de vocês aí, tá? Então, assim, eu lendo esse versículo, é de assustar, porque Deus está dizendo, vai lá e tira tudo dele. Tira tudo dele. E eu vou dizer, para o novo convertido, talvez se ele estiver lendo e de repente ele para nesse versículo, ele até se assusta, mas Deus está mandando tirar tudo. Mas o cara temente a Deus, sincero, puro, se desvia do mal, está mandando tirar tudo.
E Deus tira tudo. E Deus tira tudo. E aí, vamos pensar aí, né, gente, nos dias de hoje, né, nessa pandemia aí, quanta gente perdeu tudo, né? Tudo. Inclusive se separou também. Alguns dos filhos saíram de casa. Meu Deus do céu. Tem gente que perdeu tudo. Aí, Jó disse assim, eu vim, eu vou para a terra, do pó eu vim, do pó eu voltarei. Ele abençoou Deus, ele rendeu graças. Deus, eu te glorifico. Isso é uma coisa impressionante, porque eu vou dizer para vocês que perdendo tudo, né? Assim, perdendo tudo, as pessoas, elas não ficam muito contentes com Deus, não. Aí ele se apresentou de novo a Deus, e aí Deus disse, olha, viu como Jó procedeu e tal? E aí Satanás fez o seguinte, deixa eu trocar na saúde dele, na carne dele, na pele dele, e aí tu vai ver que ele blasfema contra ti. E aí foi isso que aconteceu em Jó 2,6. Jó 2,6. Dá para colocar aí, Jó 2,6, por favor? Tá. Eu não consigo ver toda a frase, tá, gente? Mas faça o que quiser fazer a ele, mas poupe-lhe a vida. Então, Satanás não teve dúvida, tá, gente? Satanás foi lá e executou o plano, colocou feridas, chagas no corpo, a saúde dele ficou lastimável, tá? Então, fazendo um paralelo com o que aconteceu a Jó, eu vou dizer que nessa pandemia aí, hoje eu ainda estava vendo, a Latam, que é uma empresa aérea, vai demitir 2.700 funcionários numa tacada só, né? Num momento só, num evento só. Eu vou dizer que isso é uma tragédia tremenda, né? É uma tragédia, um absurdo tremendo isso que tem acontecido. E eu quero dizer que Jó, o coração de Jó, ele se abateu nesse momento, né? Vocês não precisam colocar aí, mas eu vou ler para vocês, tá? Em Jó 2,8 diz assim que Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então tinha pruridos, inflamações que saíam pelo corpo de Jó, e ele estava lá retirando aqueles pruridos do corpo, certo? Tal eram umas chagas que foram lançadas pelo demônio. Tudo bem? Em Jó 7,20, tá, gente? Jó começa a questionar Deus. Ele diz assim, se pequei, que mal te fiz? Tomou um caco para... desculpe. Se pequei, que mal te fiz? Ó espreitador de homens, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Então ele está dizendo assim, mas o que eu te fiz? Eu sou aquele que, sei lá, vamos trazer para o nosso contexto, eu jejuo, eu oro todos os dias, eu faço devocional, eu sou dizimista, sou ofertante, faço célula, vou no culto. E aí aconteceu tudo isso na minha vida, né? Aconteceu tudo isso no meu negócio. Como é que pode isso? Isso é uma coisa, para ele, era uma coisa que não tinha sentido. E aí diz assim, ó, Jó 10,2. Jó está pedindo justiça. Jó 10,2 diz assim, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Ele está dizendo o seguinte, faz justiça. Por que tu está contendendo comigo? Faz justiça. Puxa, eu sou... Ele não disse eu sou o cara, mas ele disse, eu faço tudo. Eu te defendo, Como é que isso foi acontecer comigo? Como é que isso foi acontecer com algumas pessoas? E algumas histórias, elas são tristes, né? Por exemplo, um empresário, ele preparou uma loja para abrir e a inauguração era em março.
Quando ele foi inaugurar, não pôde abrir, quebrou e abriu. Ele gastou todo o dinheiro para abrir a loja, ele não pôde abrir a loja, ela quebrou em seguida, porque o dinheiro estava ali investido, ficou fechado. Isso é triste, né? E talvez esse cara, se ele for crente, ele vai começar a perguntar para Deus, por quê? Tem feito tudo. Não é isso que a gente faz. Olha, eu já fiz isso muitas vezes. Disse, Deus, eu sou teu filho, Senhor, em oração. Já fiz isso, gente. Já fiz isso também. E aí, nós chegamos no seguinte consenso. Isso pode acontecer com um justo, afinal de contas. Então, nessa pandemia, nós teríamos um certo privilégio com relação às outras pessoas? Sim ou não? Tá? E a resposta está em Eclesiastes capítulo 9, versículos 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 2 e 3. Tudo sucede igualmente a todos. Digam igualmente. Eu sei que eu não vou escutar, mas digam igualmente. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Por que isso? Eu estou fazendo essa pergunta, eu gostaria que vocês colocassem no chat aí. Por que será que acontece o que acontece para o justo acontece para a pessoa que não é justa? Por que será, gente? Será que alguém tem uma resposta? Vou esperar no chat ali, ninguém se... Exatamente. Porque Deus é justo. Deus é justo e ele não tem privilegiados. Deus é justo e vai exercer justiça em qualquer circunstância, inclusive para os ímpios. Inclusive para os impuros. Deus é justo, né? Ele não tem uma cepa especial lá, ó, esses aqui. Não, imagina, a Bíblia ia ficar toda desconfigurada, né, gente, se tivesse isso. Nós teria que reescrever a Bíblia, dizendo, olha, isso aqui, vocês são... Não vai acontecer nada, pode ser tirado da ponte, pode bater com o carro, pode... Não, Deus é justo, Deus é justo. Muito bem, obrigado pela resposta aí. Vou seguir adiante. Bom, Jó perdeu tudo, Jó tá virado em ferida, né, do corpo, tá cheio de chagas, cheio de doenças. E os amigos de Jó, então, começam a falar com Jó, a conversar com Jó. Então, eles começam a aconselhar Jó, eles falam do destino dos maus, eles começam a defender Deus, vão acusando, vão condenando Jó e vão defendendo Deus. Então, assim, Jó está numa situação desesperadora. E os amigos de Jó agora chegam para colocar pau de cal em cima. Eu acho que isso acontece na nossa vida muitas vezes. Muitas vezes a gente está passando por uma situação terrível e sempre tem alguém que diz assim, olha, será que não tem alguma coisa errada? Será que não falta mais oração? Será que não tem um pecado? Principalmente nas igrejas tradicionais, as pessoas relacionam o pecado diretamente com o que está acontecendo. Assim. É direto, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, vem cá, será que tu não está
fazendo uma curva aí, saindo do caminho, não está te desviando. Então, assim, muitas vezes a gente quer, quando um discípulo enfrenta algum problema, a gente quer colocar o nosso modelo, o modelo que a gente entende como cristão, nas pessoas, né? Então, o discípulo vem e apresenta um problema e a gente coloca o nosso modelo. Vem cá, olha, quem sabe tu faz assim, quem sabe tu segue esse caminho, quem sabe tu faz desse jeito, mas isso não está certo, aquilo não está certo. E eles foram condenando, foram avaliando Jó, foram e cobrando dele: confessa o teu pecado, tem um pecado aí, só pode ter um pecado. Nada pode acontecer assim para uma pessoa que não tiver, se não tiver um pecado, tem que ter um pecado aí, né? Olha, falando aqui sem pensar na pregação, vamos dizer, mesmo que ele tivesse algum erro, porque em Jó 3:25, Jó diz assim: olha, o que eu temia me aconteceu. Então, é claro que Jó tinha um medo que acontecesse aquilo, e ele fazia sacrifícios e tal, mas vamos pensar bem, existe uma desproporcionalidade para um equívoco de medo para o que aconteceu na vida dele, né? É ou não é, gente? Então, e eles vão acusando: confessa o teu pecado, tu tem que dizer o que tu fez e tal. Quais são os amigos dele? Tá? Elifas, Bildade e Zofar. Aí chegou um outro amigo, o último, mais novo. Ele trouxe uma dinâmica diferente para o que aconteceu com Jó. Ele disse o seguinte, em outras palavras, assim, ele falou assim: Jó, o que aconteceu contigo é mais um remédio do que uma punição. Tipo, é mais uma coisa para curar do que propriamente para te punir. Ele também defende Deus, mas ele faz um alerta. Ele faz um alerta. Porque Jó começou a se defender, na medida que ele foi sendo condenado pelos amigos, ele começou a se defender. Ele disse: não, mas eu sou temente a Deus, eu faço sacrifício, etc., busco a Deus de madrugada. Ele foi se defendendo. Mas Eliú, que é o último, ele faz um alerta: cuidado com as riquezas. Cuidado com as riquezas. Porque, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando ele tinha tudo, ele não ficava se justificando. Quando ele tinha tudo, ele não ficava criticando Deus. Quando ele tinha tudo, estava tudo bem. Quando saiu tudo da vida dele, aí ele começou. E Jó foi cobrando Deus o tempo todo. Por que isso está me acontecendo? Faz justiça e etc. Talvez a gente pense dessa forma também, né? Nesses momentos em que às vezes até tem uma certa desesperança, talvez alguém tenha tomado alguma atitude criativa, mas o negócio não andou. A pessoa pensou: não, eu vou fazer tal coisa, e não foi. Eu vou fazer isso, e não foi. Tentou fazer alguma saída nesse momento de pandemia e o negócio não foi adiante. Não foi adiante. A pessoa começa a desanimar. É ou não é, gente? A pessoa dá uma desanimada. E Eliú disse para Jó: cuidado, porque tu era um homem muito rico. E era um homem muito rico e muito estável. E agora tu perdeu tudo e está começando a cobrar Deus. Foi um alerta, né? Foi um alerta. Existia naquele tempo um negócio chamado princípio da retribuição. O que é o princípio da retribuição? Tudo o que acontece na vida, tá, é resultado direto daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Tá? O princípio da retribuição está dentro da lei da semeadura. Tá? Mas o princípio da retribuição era uma coisa que estava entranhado na vida das pessoas, da cultura. Então, assim,
tudo que te acontece tem a ver com alguma coisa que tu fez ou que tu deixou de fazer. Por isso que os amigos de Jó estavam condenando Jó e dizendo para ele: confessa o teu pecado, tu tem que ter alguma coisa que tu tem que confessar, tu tem que te arrepender, tu tem que... Porque existia esse princípio da retribuição. O próprio Jó, ele questionou, ele disse: vocês estão falando que eu fiz alguma coisa errada, mas eu sei que tem ímpio que vive a vida inteira do bom e do melhor, é isso que o versículo quer dizer, e no final ainda morre com alegria, morre em fartura de dias e com alegria. Então esse princípio não se aplica para mim. O próprio Jó começou a questionar o princípio da retribuição. Eu quero falar do princípio da retribuição agora. Talvez algumas pessoas estejam até pensando nisso, assim, tipo, poxa, eu entrei para a igreja, né? Entrei para a igreja e meu salário reduziu. Entrei para a igreja, perdi meu emprego. Entrei para a igreja, meu negócio fechou, sabe? Talvez a pessoa até pense nisso. Talvez a gente até pense assim, tipo, puxa, mas se eu orar a semana inteira, se eu jejuar a semana inteira, não tem nada de errado nisso, tá, gente? Mas eu vou receber alguma coisa em troca. Então, aí eu gostei da frase que o Arthur falou. Ele disse assim: vocês não vão dar dinheiro para Deus, vocês vão entregar a fidelidade. Vocês estão entendendo? Não é o valor, é a fidelidade. Conseguiram entender a associação aqui? É a fidelidade. Então, eles queriam uma troca. Olha, tu fez isso errado, então agora eu vou falar do princípio da retribuição. Está em João 9, versículo 2. João 9, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Gente, eles estão falando do princípio da retribuição. Eles estão dizendo diretamente assim: para ele nascer cego, ele era um cego de nascença, para ele nascer cego, alguém pecou. Se não é ele, são seus pais. E aí, Jesus, eu não vou dizer que ele quebrou o princípio. O princípio, ele existe, mas existe a soberania de Deus, existe a sabedoria de Deus, existe o poder de Deus também. Então, a gente não pode pensar das coisas de Deus de uma só forma. Nós temos que entender o contexto. Jesus responde aí, para quem está perguntando para ele, diz assim: olha, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Então, essa doença, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Ele quebrou. Se a lei de retribuição existe, o cara é cego porque o pai pecou, porque a mãe pecou, porque ele pecou, logo que nasceu, sei lá, alguma coisa assim. Mas não. Jesus está dizendo assim: não, é para manifestar as obras de Deus. E no final, nós vamos orar, porque isso tem a misericórdia de Deus para esse cego. Nós vamos orar para que Deus manifeste a obra dele na tua vida, na tua família, nos teus negócios, sabe, nas circunstâncias que parecem escuras na tua vida, aquela ameaça de demissão que vai acontecer. Nós vamos orar por essas circunstâncias aí no final. E para fechar, eles ficaram observando. O cara tinha que ser curado, porque se é para manifestar a obra de Deus, ele tem que ser curado, e ele foi curado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós fazemos tudo, mas Deus é Deus. Deus é Deus. O que basta para a gente, então? Confiar. Confiar.
Nesse momento, então, Martins, agora que a situação está confusa, que não tem perspectiva, eu vou dizer, confia. O que nos resta agora, nesse momento, é confiar. Fazer o que a gente pode, trabalhar o máximo que a gente pode, produzir o máximo que a gente pode, pensar em situações criativas, certo? Fazer aquilo que dá e confiar. Confiar, não dá para questionar Deus, não dá. A justiça de Deus não é a nossa justiça. Gente, tem um paralelo tremendo, porque Deus pegou o cara mais justo na terra para fazer esse contraste. Diz assim, ó, o cara mais justo na terra, eu vou fazer isso. E foi Deus que mandou. O cara mais justo na terra, Deus mandou fazer isso. Depois tocar na carne dele, etc. E Deus está fazendo esse paralelo para que a gente possa entender. Então, agora eu entendo melhor a pandemia de Deus. A pandemia de Deus. Essa pandemia, gente, é para a gente se conhecer. Essa pandemia é para que a gente possa sair com vitória, em nome de Jesus. Essa pandemia também abriu os nossos olhos para várias coisas. Empresas, por exemplo, que sempre tinham uma reserva, algumas empresas estão sobrevivendo, outras que bastavam um soprão, essas caíram. Então, olha, está sendo remédio. É um remédio amargo, mas está sendo remédio para muitas pessoas. Muito bem, eu vou seguir adiante aqui. Então, eu falei aí no princípio da retribuição, né, gente? Então, os amigos de Jó queriam que ele confessasse, tá? E, vamos pensar na pandemia? Se a gente fosse perguntar aqui por que a pandemia está acontecendo, eu mesmo já dei uma explicação, tá? Esses dias eu estava pensando, eu acho que essa pandemia está servindo para mostrar a igreja verdadeira, porque nós estamos no meio da pandemia sem possibilidade de nos reunir em culto, né? E temos que continuar firme em Deus. Eu estou achando isso. Tem gente que é frieza espiritual, tem gente que acha que, sei lá, se a gente for perguntar aí, todo mundo tem uma explicação, mas eu quero dizer, gente, que assim como Deus não respondeu para Jó, Deus não respondeu para Jó aquilo que ele queria escutar. Porque, na realidade, os planos de Deus não são os nossos planos. Certo, gente? Então, não nos cabe, olha só, essa foi a ficha que caiu para mim, não nos cabe reclamar de Deus. Não nos cabe cobrar de Deus. Não nos cabe fazer uma autojustificação, assim, Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho, atende a minha oração. Não nos cabe isso. Isso Jó fez e não deu certo. Amém, gente? Amém? Coloca aí, faz favor, Jó 19:6. Jó 19:6. Então, a palavra diz o seguinte: sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Depois a gente pula para Jó 31:35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Deus está pedindo um julgamento. Deus está dizendo, olha, eu sou bonzinho, eu sou aquele cara que ora, eu sou aquele cara que busco a Deus incessantemente, eu quero julgamento. Mas a autojustificação, ela não vale nada para Deus. Se eu sou bom ou ruim, não muda Deus. Não muda a natureza de Deus. Se me acontece uma coisa boa ou ruim, não muda a natureza de Deus.
se eu sou mais certinho nas orações, no devocional, não muda a natureza de Deus, não existe autojustificação. Deus não muda por causa disso. E os planos dele, ele vai exercer do jeito que ele quer. Isso é a soberania de Deus. Não existe uma retribuição, né? Então, é interessante porque, Deus, eu vou ofertar, como o Arthur falou, eu vou ofertar porque tu é o Deus da minha vida. Então, eu achei interessante que o Arthur disse assim, tu não vai ofertar dinheiro, tu vai ofertar a tua fidelidade, cara. É tu e Deus, na realidade. Porque se fosse uma relação de troca, tu ia dizer assim, ó Deus, eu estou ofertando 100, hein? Eu vou esperar que tu... Não, mas com certeza ele vai ser fiel contigo. E Deus vai ser fiel com Jó também. Mas Deus vai ser fiel contigo. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, por mais que eu seja diligente, por mais que eu seja cuidadoso, Deus não deve nada para ti. Deus não deve nada para ninguém. Não há débito nenhum. Não tem por que eu chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero isso porque eu fiz. Ele não deve. Deus não deve nada. Certo, gente? Talvez aqui, é um chute, tá? Talvez o mundo já estivesse até se esquecendo de Deus. Talvez muita gente estivesse usando Deus como um trampolim financeiro. Não. Talvez houvesse uma espécie de frieza espiritual. A igreja estava assim, né? Balançando. Estava indo, a igreja estava indo. Talvez. Mas só Deus para responder, né? Só Deus para responder. E aí, depois que os três falaram, depois que Eliú falou, depois que Jó foi falando o tempo todo, cobrando Deus, pedindo justiça, aí Deus respondeu no capítulo 38. Não precisa colocar porque ele é bem extenso, tá? Então, aí Deus aparece num redemoinho de vento, assim. Aparece num redemoinho de vento. E isso, Deus faz ele aparece desse jeito, e o nome disso que eles dão é chamado de teofania. Vocês devem lembrar da teofania lá em Moisés, da sarça ardente, tá? Lá em Eli, no vento suave, tá? Então, cada teofania tem a ver com o objetivo de Deus. Então, esse rodopio de vento, é uma espécie de tempestade, era para mostrar o poder dele para Jó. E aí ele aparece naquele momento, Deus aparece, né, através daquele rodopio, e Deus começa a responder perguntando. Deus fala sobre o amanhecer, sobre o anoitecer, sobre o sol, as profundezas do mar. Quem fez tudo isso? Quem fez? Foi tu? Tu estava lá? Tu viu isso? A largura da terra, a profundeza do mar, o tamanho das montanhas. Deus vai falando tudo. Tu fez isso. Tu sabe quem fez? E aí, Jó, aí cai a ficha. Aí Jó se flagra que, puxa, Deus fez tudo isso, que a gente não domina. Deus fez todas as coisas da natureza, todas as espécies animais, todos os seres humanos. A própria formação de Jó no útero materno, como é que foi feita? Sabe, Jó? Não, eu não sei. Deus respondeu perguntando. Talvez essa seja a pergunta, se alguém aqui cobrou de Deus alguma coisa. Talvez essa seja as perguntas que Deus está fazendo. Sobre tudo, Deus controla todo mundo, todos os fenômenos da natureza, o mar, a terra, os céus, tudo está na mão dele. Deus é poderoso, ele criou tudo que tem na terra. E aí, Jó, aí cai a ficha. E Jó, ele sente que tem dependência de Deus.
Então, assim, a retribuição divina não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Aquilo que Deus vai te retribuir não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Deus é que sabe. Certo, gente? É Deus. E eu não estou falando isso para a gente se acomodar, não mesmo, gente. A gente tem que continuar lutando, batalhando, se esforçando, é isso aí, vamos. Mas Deus é Deus. E tu pode fazer tudo certo e não dá nada certo. Mas ele continua sendo Deus. Até tem um louvor que fala sobre isso. Amém, gente? Eu gostaria de ler com vocês Jó 42, 5, 6. Jó 42, 5, 6. A palavra diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, vamos pensar agora nisso. Jó perdeu tudo, os filhos morreram, as filhas morreram, os camelos morreram, o gado se perdeu, os servos foram mortos a fio de espada e ele está se arrependendo. Ele está se arrependendo porque cobrou de Deus o que não deveria cobrar. Ele cobrou alguma coisa de Deus que Deus não tem nenhum motivo para estar devolvendo ou pagando alguma coisa para alguém. Deus deu vitória para Jó, assim como vai dar vitória para muita gente aí. Eu tenho certeza disso. Mas a gente tem que entender como a justiça de Deus funciona. Não funciona igual à justiça humana. E Deus chama os amigos de Jó e diz assim: olha, quando vocês me defenderam, falaram coisas erradas de mim. Eu não pedi defesa nenhuma de vocês. Quando vocês me defenderam, vocês disseram coisas que não tem nada a ver comigo. Deus está xingando os amigos de Jó. E vocês condenaram o amigo de vocês, que era Jó. E vocês não estenderam a mão para ele. E aí Deus ordena os amigos de Jó: agora vocês vão pegar material para o sacrifício, vão levar até Jó e Jó vai orar por vocês. Muito bem. Eles pegaram o material lá para o sacrifício, os animais foram até Jó e chegaram e Jó disseram assim: ora por nós que nós vamos sacrificar e tu vai orar por nós. Então, aí Deus está fechando uma questão aí. Eles estavam criticando Jó, eles estavam dizendo para Jó confessar, não sei o quê. Aí Deus deu um alerta para eles e agora eles têm que sacrificar e é Jó que vai orar. Aquele que está quebrado, aquele que está arrasado, aquele que está... E aí, vamos lá. Jó 42, 10. Um dos versículos mais lindos que tem, gente. Jó 42, 10. Eu vou ler então. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Gente, o dobro. O dobro em terras, o dobro em camelo, o dobro em gado, tudo, tudo, tudo. Só os filhos, que foi no número certo. Ele perdeu 10, ganhou 10. Mas no quesito material, ele ganhou o dobro de tudo. Ganhou o dobro de tudo. E Deus mudou a sorte dele quando ele orou por aqueles que mais criticaram ele. E eu quero
eu acho que quando a gente, pensando agora no momento de hoje, quando a gente está em crise, a gente aprende muito quando a gente vence a crise. Concorda comigo ou não? Faz um positivo aí. Quando a gente está em crise, eu estou em crise agora, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado, eu estou em crise. A gente aprende muito quando vence. A gente aprende bastante quando vence. Certo, gente? A gente aprende a confiar em Deus, aprende a respeitar a sabedoria de Deus, a soberania dele. A gente aprende muito. E outra coisa, né, gente? A nossa justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. Mas quando ele mandou os amigos de Jó levar o sacrifício e Jó orar por eles, eu tenho certeza que Deus estabeleceu a justiça ali. E aí Deus disse, agora tu vai receber tudo que tu perdeu. Não tem derrota. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tem derrota no céu. Não tem. Não tem derrota no céu. Não tem. Mesmo que uma pessoa adoeça e venha a morrer, alguma vitória tem naquela situação ali. Certo, gente? Mesmo. Eu estou falando assim, baseado no livro de Jó, mesmo que isso aconteça, alguma vitória tem, algum significado tem dentro do reino. Então, assim, eu vou dividir essa parte em duas partes. Eu quero que vocês pensem num amigo de vocês que precisa muito de oração. Certo? E depois que vocês orarem por esse amigo de vocês ou amiga, tá? Eu vou orar por todos vocês, tá? No momento final aí. Mas eu quero que vocês pensem, tá? O fulano tá precisando de bênção, tá hospitalizado, tá quebrado, tá sem dinheiro, tá passando fome, eu não sei. Não sei. Vou ser sincero para vocês, né, gente? Um empresário que tem 30 milhões, mas deve 60 milhões, ele tá quebrado ou não tá? Se os caras executarem, normalmente eles não executam, né? Vão esperando ali, mas se os caras executarem, ele vai dormir, apesar de tudo, embaixo da ponte. É ou não é? Por incrível que pareça. Então tem muita gente endividada, né, gente? Muita gente endividada. Então pensa num amigo aí. Pensa num amigo, numa amiga, pode ser um parente, e aí nós vamos orar. Vamos lá. Oh, Deus. Senhor, abençoa, Deus, nossos amigos, nossas amigas, aqueles que estão passando por enfermidade, por falta de recursos, aqueles que estão com fome, Deus, ô Senhor. Acho que cada um aqui está orando, está intercedendo por alguém, Deus. Ô Senhor, atende as intercessões aí, Deus amado. Assim como o Senhor atendeu em Jó, Pai amado, que o Senhor esteja atendendo também, Senhor amado, as intercessões que estão sendo feitas agora, Senhor amado. Não é para nós, Pai, não é para nós, é para essa pessoa, Deus. Ô, Senhor, livra, Deus amado. Senhor, eu oro pelo Rafael, Senhor amado, uma pessoa que os negócios pararam desde março, Deus. Ele já fez de tudo, Senhor amado, e os negócios não voltam. Ele trabalha com eventos, os eventos pararam. Ô, Senhor, em nome de Jesus, livra ele do mal, livra ele da derrota financeira, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Agora eu vou orar por vocês, tá? Eu vou orar por vocês para Deus mudar a circunstância, né? Assim como Deus mudou a circunstância, né? O contexto da vida de Jó, e aí se encaixou ali o cego aquele, o cara ia morrer cego, Deus mudou aquilo. A misericórdia de Deus não terminou. A misericórdia de Deus ainda permanece.
A soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a majestade de Deus, ela está aí. Assim como Jesus fez aquela obra no cego, ele pode fazer agora sobre a vida de vocês também. Talvez vocês tenham dívidas, estão ansiosos por alguma coisa que vocês não sabem, tem tirado o sono. Então eu vou orar por todos. Amém, gente? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus amado. Ô, Senhor, nós sabemos que, apesar, Deus, de tudo que aconteceu com Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ô, Senhor, embora tenha reclamado, ele não blasfemou contra Deus, Pai. Ô, Senhor, abençoa, Deus, essa igreja, os teus filhos, Deus amado, em nome de Jesus. Muda as circunstâncias, Deus amado. Muda situações financeiras aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muda, Senhor amado, questões de saúde, Senhor, aqueles que precisam de um milagre. Deus, tem gente precisando de milagre, Deus. Tem gente precisando de coisas urgentes, Deus amado. Tem gente precisando de uma saída, Deus. Não encontra saída, Deus amado, em nome de Jesus. Mas assim como Jó orou pelos seus amigos, Jó era parte da solução. Ô Senhor, nós somos parte da solução, Deus. Glória a Deus por isso, Deus amado. Ô Senhor, dá saída para aqueles que precisam, Deus amado, em nome de Jesus. Tira também, Pai, todo o desânimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a depressão, Senhor, toda a tristeza, Pai amado. Ô Senhor, aquela falta de perspectiva que às vezes as pessoas têm, retira, Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, refaz caminhos nessa noite, Deus amado. Ô Senhor, assim como o Senhor refez o caminho de Jó, Deus, nós sabemos que essa pandemia aí, bandeira amarela, bandeira vermelha, não sei o quê, ô Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria para esses governantes, Deus amado. Nós oramos pela situação financeira do nosso estado, do nosso país também, Deus amado, em nome de Jesus. Ô Senhor, e aqueles que estão hospitalizados, Deus, traz cura, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus. Ô Senhor, nós abençoamos todas as empresas aqui, levanta a mão quem tem uma empresa aí ou é sócio, todas as empresas, nós abençoamos agora. Nós abençoamos todos os profissionais liberais, levante a sua mão aí, quem é profissional liberal, em nome de Jesus. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus Cristo, aqueles que são funcionários, empregados, ô Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos agora, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, no teu poder. Pai, nós confiamos em ti, Deus. Nós aceitamos o que tem acontecido, Deus. Senhor amado, porque o Senhor criou os céus e a terra e tudo que nela há, está tudo sob o teu controle, Deus. Nós confiamos em ti, Deus. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Tem certeza, gente? Eu tenho certeza. Porque eu não conheço a justiça de Deus, tá? Então, só Deus, como a gente falou aqui. Mas eu tenho certeza naquilo que Deus pode fazer. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter o seu caminho endireitado. Muitas pessoas vão ter estratégias já na segunda-feira, estratégias novas. Depois vocês testemunhem. Deus vai mover as águas, eu tenho certeza, tá, gente? Em nome de Jesus Cristo. Bom, pessoal, eu vou pedir nós vamos ministrar a ceia, certo? E eu vou pedir pro Júnior, ou pro Iago, eu não sei, para abrir o microfone do Rodrigão e da Michele, tá? Eu vou pedir para eles orarem pelo pão e pelo vinho. E vocês vão pegando os elementos aí da ceia, tá, gente? Peguem os elementos da ceia aí.
Eu vou abrir 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A Mari está colocando aqui, amém, Marte? Tremenda palavra. Deus é soberano, que não sejamos juízes sobre os nossos irmãos. Amém, Mari. Mas que possamos levar o amor de Cristo. Amém. E a gente tem que se policiar para isso, né, gente? Às vezes a gente tem que se policiar para isso. Desliga o microfone. Muito bem. Vou ler aqui, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por favor, eu vou pedir peguem o pão, eu vou pedir para o Rodrigo orar pelo pão, Rodrigo, faz favor. Amém. Amém? Amém. Todo mundo me escutando? Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto a Ti. Amém. Onde, nesta noite, Pai, celebramos a fidelidade contigo, Pai. Celebramos a fidelidade com a Tua palavra, Senhor. E esse pão, Pai, representa a Tua carne, Pai, que foi moída na cruz, Senhor. Então, Pai, nós agradecemos e damos graça, Pai, por podermos, Pai, celebrar essa aliança, esse renovo de aliança nesse culto de ceia, Pai. E agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade conosco, Senhor. Porque nesta noite, Pai, vemos que quem é Deus nas nossas vidas, amém, Senhor. E Tu, Pai, nos guarda nas Tuas mãos e nos dá, Pai, toda a graça que nós precisamos viver nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Então agora vamos comer o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Michele, por favor, ora pelo cálice. Amém. Pai querido, nós nos apresentamos como Tua igreja, como aqueles que foram escolhidos e chamados para viver, Senhor, debaixo da Tua graça, seguindo os Teus caminhos. Pai, através do Teu sangue, Senhor, que derrama sobre as nossas cabeças, que nos confirma, Senhor, como Teus filhos. Nós, nesta noite, Senhor, nós nos reconciliamos contigo, amém, através deste sangue. Pai querido, que nós possamos colocar neste tempo, Senhor, neste momento, todos os nossos pecados, Senhor, que nós possamos, com o nosso coração entregue, sujeito, revisitar, Senhor, cada um dos momentos, das circunstâncias ou do distanciamento, seja ele no coração, seja ele nos pensamentos, nas nossas ações, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por todo e qualquer tipo de pecado, Pai, mesmo que seja inconsciente das nossas partes. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo, esse momento e esse cálice, Senhor, que representa o Teu sangue sobre as nossas vidas, para que no dia de hoje nós estejamos cumprindo o Teu chamado, amém, e também aquilo que Tu nos concedeu para celebrarmos a Tua vida na nossa vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos tomar o cálice. Aqueles que estão em família, por favor, troquem o cálice aí entre vocês. Acho que não, né? Já foi.
Amém, irmãos? Então, eu quero agradecer a Aldair, Carol, pelo louvor aí, o Júnior, né? O Júnior e o Iago. Nossa, meu Deus do céu, vocês não sabem, meia hora antes a gente entra, faz teste e tal. Então, o Júnior está lá atento a tudo que acontece, né? E eles colocando os versículos. Deus abençoe a sementeira de vocês. E todos vocês, gente, que estão aqui participando, firmes, né? Vocês são aqueles que são os firmes, certo, gente? Acho que tem um pouquinho de Jó, né? Em cada um de vocês, firmes. Vamos lá, vamos lutar até o final. E eu tenho certeza que no final, Deus vai abençoar cada um de vocês. Tá bom, gente? Um beijão no coração de vocês. Que agradeço a Deus pela palavra que Ele me deu, tem me falado aí durante os 3, 4 dias sobre esse assunto, e eu espero que aquilo que nós oramos hoje, eu tenho certeza que aquilo que nós oramos hoje vai se realizar na vida de muitos de vocês. Amém, gente? Então, uma boa semana. Vou passar a palavra para a Gorete. Amém, amados? Que palavra, né? Que culto abençoado hoje. Podemos sentir a presença do Senhor em cada momento, né? Fez a diferença, eu tenho certeza, na nossa vida. Eu queria dizer, primeiramente, parabéns para o Edu, que está de aniversário hoje. Muitas felicidades, Eduardo. E quero dizer para a Marielle, seja muito bem-vinda à família IBN, tá? Nós já te amamos, não te conhecemos, mas já te amamos, que tu sinta-se muito bem, sinta-se em casa. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vinda e a volta dos nossos pastores, que guarde a vida deles, que livre de todo mal, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que Ele nos livre, nos guarde, que Ele nos torne invisíveis aos olhos do inimigo, que todas as bênçãos na região celeste possam ser derramadas sobre as nossas vidas essa semana. Nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Agora acho que os guris vão abrir o microfone para a gente poder falar e dar um oizinho para todo mundo. Amém? Glória a Deus, que todo mundo tenha uma semana abençoada, cheia da paz do Senhor, cheia do Espírito Santo. Amém? Estamos morrendo de saudade, amamos cada um de uma maneira especial. Que o Senhor possa acompanhar a vida de cada um. Amém? Amém. 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 Bem-vindo, Mari. Obrigada. Parabéns, Edu! Parabéns, Edu. Parabéns, Edu. Parabéns, Parabéns, Edu. Bem-vindo, Maria. Amo vocês. Obrigada, gente. Parabéns, Deus abençoe Obrigada. nossa igreja. Amamos vocês. Tio Magno. Beijo, Mari. Aí, capitão, parabéns pela palavra. Karine, Marcelo. Beijo, Marcelo. Pastor Martins, Pastor Martins. Obrigada, Martins. Maravilhosa palavra, Martins. Maravilhoso. Obrigado, Madrid! Beijão. Beijo no coração de vocês, gente. Fala, Digo. Vai embalar o Cauã, Vini. Seu Henrique. Meu urso.